Boa tarde, filhinhos de Deus e filhinhas de Deus. Que a todo aquele que é filho de Deus e filhas de Deus, ouve a voz de Deus. E um feliz ano novo para todos vocês. E nessa tarde, estou trazendo a mensagem de Deus para vocês. Porque nunca se esqueçam que cada ano que se inicia em nossas vidas é um novo começo. Você que está afastado, que se afastou e que está com dificuldades, com problemas, é bom que você volte para recomeçar tudo de novo, uma nova história. Livro de Números, capítulo 32. Pois ainda estou no capítulo 32 do livro de Números. Vamos lá. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Vocês encontram essas mensagens, essas referências no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 12 e versículo 22. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazé e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, versículo 2, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte, versículo 3 e versículo 4. Versículo 3 se resume no versículo 4. Esta região que o Senhor, isto é, a cidade de Ararote, esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Ararote, de Bom Jazé, Nirá, Esbom, Eleal, Sibá, Nebó e Bion. É terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Versículo 5. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Versículo 6. Porém Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? Versículo 7. Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Eles queriam tomar o que era dos outros. Queriam tomar o que era dos outros. Assim não é diferente nesse tempo que nós estamos vivendo aqui nesta época. É uns querendo tomar o que é dos outros. É simples assim. Deus mostrando a terra qual teria prometido para Abraão e Isaque e Jacó, a terra que eles iriam herdar, uma terra boa que mana leite e mel. Eles estavam crescendo o olho no que é dos outros. Mas olhem só, ouçam só o que acontece. Versículo 8. Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cádiz Barneia para espionar esta terra. Versículo 9.
Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. E você? E você? Prefere crescer o olho no que é dos outros do que aceitar o que Deus está te dando? Então, olhem só o que acontece. A decisão é sua. Ou você volta para casa, porque Jesus ele tem dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somos todos forasteiros, tentando encontrar o caminho. E ele está dizendo não, ele está garantindo para mim e para você que ele é o caminho que leva o homem e a mulher para o céu, para onde ele foi. Mas você só vai para onde ele foi se você crer e o aceitar como o único salvador pessoal da sua vida e se batizar e permanecer até o fim. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. A escolha é sua. Você quem sabe o que é que você faz. Eu já fiz a minha. Falta você fazer a sua. É com você mesmo que está assistindo esse vídeo que Deus está falando nessa tarde. É com você. Ele quer todos. Todos. Ele quer todos. Não quer somente um. Não, ele quer salvar todos. Todos. Ele quer salvar todos. Se você quer ser salvo, então venha. Saia da escuridão e venha para a luz. Saia do caminho errado e venha para o caminho certo. Que ele está dizendo: eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há outro. Não há outro Deus. Não há outro Filho de Deus. Não há outro Espírito Santo. Não há outro batismo. Não há outra fé a não ser Ele, que vai te levar ao céu. A não ser Ele, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Chamado de Cristo, e chamado de Jesus, e chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E chamado também de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ouçam com atenção. Você é quem escolhe as suas. Atenção. Atenção, você é quem escolhe o que você quer para si. Você escolhe. Ou vida ou morte. Ou salvação ou condenação, que está no mesmo. Versículo 10. Então naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse, versículo 11: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Volte, senão você não entra no reino do céu. Volte, não se iluda com as elgias deste mundo. Não se iluda, volte para o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém. Ele está dizendo: ninguém. Não há outra religião que não seja o Evangelho do Messias chamado Cristo, que te leva para o céu. Porque ele foi para o céu, foi para o Pai, você também irá. Mas só se você crer e voltar. Volte enquanto é tempo.
Ele está lhe chamando. É você mesmo. É você mesmo que Ele está chamando. Não somente com você, mas para todos. Volte. Não seja desobediente. Não seja rebelde. Volte. Saia da escuridão e venha para a luz. Deixe as orgias deste mundo. Abandone. Abandone o Deus deste mundo. Abandone. Saia fora e volte para casa. Volte. Versículo 12. Somente Caleb, filho de Jefone, e o que Nezeu e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. Vou ler de novo. Versículo 12. Somente Caleb, filho de Jefone, o Quinezeu e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. E você? E você? A pergunta é essa. E você? O que é que você está fazendo da sua vida? É tanta coisa, tantas bagunças. Nessa tarde, eu estou aqui, trazendo a mensagem de Deus para você. Pensando, lendo e meditando. E o mundo está aí. O mundo está aí fora. Em bagunças, em confusões. Está aí. E muitos é que está entrando. Porque Jesus, ele tem dito: o caminho é estreito, mas conduz para a vida eterna. A porta é larga, mas conduz para a perdição. E muitos é que entram por ela. E poucos é que encontram o caminho da salvação, que é Ele. Pouquinhos. É poucos que vão entrar no reino do céu. Porque muitos estão aí se perdendo aí. Estão aí fora, fazendo o que querem. Fazendo a vontade do Deus deste mundo. Agora vamos lá para o versículo 13. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos até que morressem toda a gente daquele tempo. Isto é, o povo que havia desagradado a Deus. Andaram 40 anos pelo deserto até morrer. Mas não entraram na terra prometida. Porque foram desobedientes, rebeldes contra Deus, contra a vontade de Deus. Deus quer salvar, Deus quer educar, mas não quer. Abandona Deus. Deus fez isso. Vão andar 40 anos perambulando, mas não vão entrar na terra que eu estou dando para os obedientes. A Deus, o Senhor, haviam de desagradado a Deus, o Senhor. Por isso não entraram na terra prometida. 40 anos perambulando. Versículo 14. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais, a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Versículo 15. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Versículo 16. Mas a gente da tribo de Ruben e de Gad chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para
as nossas ovelhas e vacas, e também cidades para as nossas famílias. Versículo 17. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Ou seja, nós vamos cuidar dos nossos familiares, dos velhos, dos jovens que não vão para a guerra, para a batalha, e vamos cuidar de cada um deles. Vamos estar reunidos em um pensamento só, em um propósito só, de entrar na terra prometida que Deus nos dará. Por isso que eu disse logo no começo do vídeo, a decisão é você quem vai fazer agora. Eu já fiz a minha. E você, já fez a sua? Abandone o mundo. Despreze. Volte para casa. Versículo 18. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Versículo 19. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui a leste do Jordão. Versículo 29. Versículo 20. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha. Versículo 21. E que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele. Versículo 22. E nós conquistemos a terra depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Versículo 23. Porém, se vocês não cumprir o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Versículo 24. Construam as cidades para as suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas e cumpram o que prometeram. Versículo 25. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. Versículo 26. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Vamos tomar de conta do que é nosso. Deus nos ajude. Vamos tomar de conta da nossa família também. E Deus nos ajude. Vamos viver unido. Versículo 27. Versículo 27. Mas todos
nós estamos prontos para a guerra, conforme a sua ordem. Atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor, Deus. Versículo 28. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Versículo 29, e ele disse assim: debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês estiverem conquistando as terras que ficaram no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Versículo 30. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Versículo 31. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Versículo 32. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã, e assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Versículo 33. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filhos de José, a região de Sion, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bassã, junto com as cidades e as terras que havia em redor delas. Versículo 34. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Araoé. Vou ler de novo, versículo 34. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroé. Versículo 35. Atarote, Sofá, Jazé, Jogbeá. Versículo 36. Betinira e Bet-Harã construíram muralhas ao redor delas e também currais. Versículo 37. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Elial, Kiriataim. Versículo 38. Nebó, Baal, Mion, é o nome dele, ó. Nebó, Baal, Mion. Alguns nomes foram mudados, e Sibima, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. Versículo 39. O grupo de famílias de Maqui, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Versículo 40. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maqui, e eles moraram ali. Versículo 41. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos
amorreus, e os chamou de povoados de Jair. Versículo 42. Noba foi e conquistou a cidade de Kenate e os seus povoados, e pôs o nome dela de Noba, que era o nome dele mesmo. O capítulo 32 do livro de Números, ele tem 42 versículos. Nunca se esqueça. Agora vamos ler o capítulo 33. Do Egito até Moabe, são estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Versículo 2. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. Quer dizer que Deus mandava Moisés escrever tudinho, para ficar escrito para essa humanidade, essa nova geração agora, nessa época. Somos os mensageiros da última hora. Nós somos os mensageiros da última hora. E eu posso dizer que a nova congregação no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo, nós somos todos mensageiros da última hora. Somos todos mensageiros da última hora. Deus quer que nós pregue, anuncie o Evangelho, porque Ele quer salvar todos. Ele não quer que nenhum se perca. Quer salvar todos, todos. Se você quer ser salvo, se decida. Saia da escuridão e venha para a luz. O caminho certo, que é Jesus. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. E o Messias, chamado de Cristo e de Jesus. Versículo 3. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Versículo 4. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Versículo 5. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Versículo 6. Saíram de Sucote e acamparam em Etã. Acamparam em Etã. Versículo 6. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Versículo 7 agora. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Versículo 8. Saíram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Versículo 9. Dali foram para Elim e acamparam ali em Elim. Haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras. Versículo 10. Saíram de Elim
e acamparam perto do golfo de Suz. Versículo 11. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Versículo 12. Dali foram até Dofca, onde acamparam. Versículo 13. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. Versículo 14. Depois de Alus, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Versículo 15 até o versículo 37. Do versículo 15 e os outros versículos até o versículo 37, eles estão resumidos no versículo 37. Na caminhada de Refidim até o monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote Atavá, Azerote, Ritamar, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Quielata, Monte Sefé, Arada, Maquelote, Taate, Terá, Mítica, Asmona, Moserote, Bené, Jaacã, Agidigade, Jotibata, Abirona, Ezion-Giber, deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o monte Ó, que fica na fronteira da terra de Edom. Versículo 38. Versículo 38. Porém, por ordem de Deus, Deus o mandou, eles obedeceram. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão, subiu o monte Ó e morreu ali no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Versículo 39. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Versículo 40. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando do Monte Ó até as planícies de Moabe. Os israelitas acamparam no seguinte lugares: Salmona, Puno, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, Dibon-Gade, Almon, Dibrataim, Será de Abarim, que fica perto do monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Bet-Gesimote e o vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio Jordão. Deus manda expulsar os cananeus, versículo 50, nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor mandou que Moisés desse. O Senhor Deus mandou que Moisés desse. No versículo 51, aos israelitas as seguintes ordens:
Quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, versículo 52, expulsem todos os moradores daquela terra, destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. É os templos que Deus fala que não habita. Deus não habita nesses templos. Há muitos confusos, há muitos que estão confusos, doentes e precisam de remédios. E esse remédio é o Messias chamado Cristo Jesus. Olha só, Deus manda que o povo, quando entrarem na terra, eles entrem e derrubem, quebrem todos as estátuas de ídolos, que eles o adoram. Versículo 53 agora. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Versículo 54. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos deem uma parte menor. Versículo 55. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. Versículo 56. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Eles obedecerem, era o que Deus faria com os israelitas se não obedecerem a Deus. O que Deus ia fazer com aquele povo, Deus faria com os israelitas. Não se esqueça que no livro de Números, o capítulo 33, ele tem 56 versículos. Somente 56 versículos. É o capítulo 33 do livro de Números. Ele tem 56 versículos. Capítulo 34. Fronteiras do país. O Senhor Deus mandou que Moisés, versículo 2, desse aos israelitas as seguintes ordens. Quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. Versículo 3. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Versículo 4. Depois voltarão para o sul na direção da subida de Acrabim e passará por Zin até chegar a Cádiz Barneia. Em seguida passará por Azarada até chegar a Asmon. E no versículo 5 diz: e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no mar Mediterrâneo. Versículo 6. A fronteira do oeste será o mar Mediterrâneo. Versículo 7. A fronteira do norte irá desde o mar Mediterrâneo até o monte Ó. Versículo 8. E dali até a subida de Armate. E depois até Zedade. Versículo 9. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azar Enã. Versículo 10. A fronteira do leste irá desde Azar Enã até Sefá. Versículo 11. E de Safá até Ribá, que fica a leste de Aim,
Dali a fronteira descerá pelo leste do lado da Galileia. Versículo 12. E seguirá pelo rio Jordão até terminar o mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Versículo 13. Então Moisés deu estas ordens aos israelitas: esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Versículo 14 e o 15. O versículo 14 está resumido no versículo 15. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Ruben, e metade da tribo de Manassés, já receberam por grupos de famílias a terra que pertence a elas, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Os líderes responsáveis pela divisão da terra. Versículo 16. O Senhor Deus disse a Moisés, versículo 17, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, vão repartir a terra entre o povo. Versículo 18. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Versículo 19 até chegar ao versículo 28, que está resumido todo, do versículo 19 até o versículo 27, está tudo resumido no versículo 28. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: tribo, a tribo de Judá, a tribo de Simeão, a tribo de Benjamim, a tribo de Dan, a tribo de José, isto é, Manassés, a tribo de Efraim, a tribo de Zebulon, a tribo de Issacar, a tribo de Aser, a tribo de Naphtali. Os chefes das tribos: Caleb, filho de Jefone, Samuel, filho de Amiúde, Eliade, filho de Quislom, Buque, filho de Jugri, Aniel, filho de Efode, Kemuel, filho de Sifitã, Elisafã, filho de Parnaque, Paltiel, filho de Azã, Ajude, filho de Silomi, Pedael, filho de Amiúde. Versículo 29. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. O capítulo 34 do livro de Números, ele tem 29 versículos. Agora, capítulo 35. Vamos lá. As cidades dos levitas. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio Jordão, o Senhor disse a Moisés o seguinte. Versículo 2. Mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar, e também terras de pastagens ao redor delas. Versículo 3. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e para os outros animais. Versículo 4.
Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da... Vou ler de novo, que eu errei aqui nesse versículo 4. Vou ler de novo, versículo 4. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Versículo 5. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Versículo 6. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Versículo 7. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. Versículo 8. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território. Isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. As cidades para fugitivos. Deuteronômio, capítulo 9, vocês encontram lá essas mensagens. As cidades para fugitivos, vocês encontram essas mensagens lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 13. E no livro de Josué, versículo 20, e no livro de Josué, capítulo 20, o versículo 1 e o versículo 9. Versículo 9, o Senhor Deus mandou que Moisés, versículo 10, dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, versículo 11, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que sem querer ou por engano tenha matado alguém. Versículo 12, ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Versículo 13. Escolham 6 cidades para fugitivo. Versículo 14. 3 a leste do rio Jordão e 3 na terra de Canaã. Versículo 15. Essas 6 cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano, poderá ficar refugiado ali. Versículo 16 e 17 está resumido no versículo 18. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Versículo 19. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo,
Versículo 20. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, versículo 21, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Versículo 22. Mas pode acontecer que alguém, sem querer, empurrar o companheiro que não era seu inimigo ou atire, sem má intenção, alguma coisa contra ele. Versículo 23. Pode acontecer também que alguém, sem ver, atire uma pedra que venha a cair em cima de alguém e cause a sua morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem matou não fez isso de propósito. Versículo 24. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. Versículo 25. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio para onde havia refugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Versículo 26. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, versículo 27, e o responsável por vingar a morte do seu parente, o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. Versículo 28. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para a sua casa. Versículo 29. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes em todos os lugares onde vocês morarem. Versículo 30. Versículo 30. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. Versículo 31. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Versículo 32. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para a sua terra antes da morte do grande sacerdote. Versículo 33. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois
pois os assassinos profanam o país, e a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Versículo 34. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. E aí? Você que diz que Deus não habita em templos feitos, construídos por mãos humanas, os templos, eu tenho a minha mente aberta e já entendo e compreendo que são as estátuas, os ídolos feitas por mãos humanas, que são os templos que Deus não habita. Mas Deus está dizendo aqui que habita no meio do seu povo, os israelitas. Deus habita no meio. Olha aí agora, vou ler de novo o versículo 34 para que vocês entendam. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas, no meio do meu povo. Ele está dizendo que vive. E você diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que são as igrejas. São as igrejas. Mas o templo que está se falando, esses templos, que são as estátuas, que Deus não habita. Capítulo 36. O último capítulo do livro de Números. Capítulo 36. Mas o capítulo 35 do livro de Números, ele só tem 34 versículos. Agora o capítulo 36 do livro de Números, a herança das mulheres casadas. Vamos ver quais são? Gostou, não foi agora? Vamos ver quais são. Gostou de ouvir, não foi? A herança das mulheres casadas. Vamos ver lá agora. Capítulo 36 do livro de Números. O último capítulo da Bíblia Sagrada. Do livro de Números. O último capítulo do livro de Números. Capítulo 36. A herança das mulheres casadas. Os chefes de famílias dos grupos de famílias de Gileade, descendentes direto de Maqui, Manassés e Josué, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés, versículo 2, o Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. E no versículo 3 está escrito, porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo. Versículo. E passará a ser da tribo daqueles com quem elas casarem. Assim irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Versículo 4. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram, e não será mais nossa. Versículo 5. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta:
Versículo 6. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Versículo 7. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo dos seus pais. Versículo 8. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Versículo 9. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Versículo 10 e 11. O versículo 10 se resume no versículo 11. Então Macra, Tisa, Ogra, Milca e Noá, filhas de Zelofiade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, e casaram com filhos dos seus tios paternos. Versículo 12. Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Versículo 13. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio Jordão. O livro de Números, capítulo 36, ele só tem 13 versículos. Agora, não se esqueçam que Deus quer salvar todos, Deus quer todos, Deus não quer perder nenhum. Então, não se esqueçam que pela madrugada eu estarei de novo lendo o 5º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio. Agora todos fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.